Boa noite, gente. Boa noite. Como estão todas? Vamos começar o nosso terceiro dia de live. Todo mundo pontual. Gostei de ver. Todos os dias, né? Aqui. Que bom, gente, ter vocês aqui todos os dias comigo. Mais gente nova aí entrando. Coisa boa. Deixa o pessoal aí chegando. Vamos aguardar um pouquinho. Porque hoje nós vamos falar sobre o que avaliar na primeira consulta, tá? Eu vou fazer o possível para não atropelar no final, porque ontem eu conversei bastante, a gente falou sobre outras coisas. Que bom, Cris. E acabou que no final, quando eu percebi, já eram quase 9 horas e aí eu tive que correr para poder finalizar a tempo, né? Então hoje eu vou já começar tentar direcionar o assunto para poder a gente não atrasar, certo? Então vamos lá. Todo mundo ouvindo bem, né? Obrigada, Helena. Então, gente, o que avaliar na primeira consulta? Só que assim, enquanto o pessoal vai entrando, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Eu quero que todo mundo coloque aí, digite o número, tá? Não precisa me dar a resposta, mas coloca o número. Então, o que é que eu quero saber de vocês aí? Quem já é nutricionista, né? Quem já formou, vocês vão colocar o número 1. Se ainda não tiver começado nenhuma prática, ainda não começou nada, formou, já está aí no mercado há um tempo, mas não teve ainda a oportunidade de atender. Nunca atendeu. Coloca número 1. Quem já começou, independente do tempo que tenha começado, mas tá aqui na live porque acredita que precisa das informações, ou seja, não se sente seguro ainda, segura, né? Não tá ainda se sentindo muito bem, assim, no sentido de conduzir uma consulta, um atendimento, de entender o início, o meio e o fim desse atendimento. Coloca o número 2. E o número 3, aqueles ou aquelas que já se sintam plenamente tranquilos e estão aqui apenas para aprender algo a mais, né? Porque a gente sempre aprende. E já estão atendendo há um tempo, já tem até uma quantidade de pacientes razoável, já teve alguns retornos de pacientes, retornos positivos dos atendimentos. E estão aqui mais para aprender um pouquinho de algumas coisas, né? Conhecer algo novo, mas que já estão conduzindo bem os seus atendimentos. Então digitem aí, por favor, 1, 2 ou 3, para essas questões que eu coloquei aqui, para eu ter uma noção do nível, né, da condição de capacitação de cada um de vocês. Que bom! O número 3 aqui, que maravilha! Certo. A maioria 2, né, pelo que eu tô vendo aqui. Tem mais alguém número 3? Uma número 3, que maravilha, né? Já está conduzindo, já tem retorno, já tem resultado dos pacientes. Então, que bom. Já está numa condição melhor. E eu acredito que mesmo você estando colocando aí o número 3, com certeza a gente vai ter o que complementar bastante para você ao longo dessa semana ainda, porque cada dia a gente traz temas que são pertinentes para vocês, independente do nível em que vocês estejam. Eu só perguntei isso aqui para saber mais ou menos como é que tá a maioria, né? Se estão muito iniciantes, se já estão em andamento ou se já estão num nível mais acima e vieram mais para aprender um pouco de algumas coisas novas que ainda não conhecem. Mas então que maravilha, né? A maioria aí tá número 2, então. É esse número 2 aí que eu quero trabalhar mais, porque são justamente esses profissionais que já começaram, já se testaram na prática e puderam, com esse teste, né, com essa observação, identificar quais são as fraquezas,
quais são as dificuldades, quais são o que é que tá pegando ainda, né? Que te impede de avançar, de aprimorar. Então, é o ideal. Esse número 2 aí, quem assinalou o número 2 tá numa situação ideal para poder participar aqui das lives, assistir os stories todos os dias, ler as postagens que a gente está fazendo, né? Inclusive, eu tô fazendo os stories todos os dias pela manhã, já tem mais de uma semana, que eu acho interessante porque são temas do dia atuais que eu considero importantes, são respostas das perguntas que vocês mandam lá pelo direct, então diariamente pela manhã eu tô fazendo stories. E hoje eu salvei todos eles lá nos destaques. Então, se tem alguém que está começando a seguir o perfil essa semana, ontem ou hoje, que está aqui na live, que está assistindo aqui nesse momento, todos os stories desde a semana passada, ou retrasada, acho que da semana retrasada, estão salvos lá nos destaques daqui do Instagram, tá bom? Quem quiser voltar lá, recapitular alguma história que tenha gostado bastante, queira assistir novamente, depois, quando saírem da live, dá uma passada lá nos destaques, que todos, até o de hoje pela manhã, eu salvei lá, tá bom? Porque eu não quero perder informação nenhuma, porque eu acho que toda informação é importante e vai ter algum momento que você vai precisar, né, de uma informação dessa. Então vai lá, ouve novamente, se não for novamente, assiste pela primeira vez, né, porque conhecimento nunca é demais. E eu acho importante arquivar todos esses videozinhos, por mais simples que eles sejam, porque querendo ou não é informação, né? Informação relevante. Mas vamos lá, né? Temos aqui uma maioria número 2, então. Maravilha. O tema de hoje, eu tô indo, se vocês estão percebendo, eu tô indo assim numa ordem crescente, de complexidade. A primeira live foi uma live mais em que eu trouxe informações mais básicas. Ontem a gente falou a respeito da questão da apresentação, né? A importância de estar presente nos ambientes acadêmicos, ambientes de científicos, ambientes em que existam profissionais de outros segmentos, de outras áreas, para que a gente possa interagir com eles, aprender com eles e de repente até pensar na possibilidade de fazer uma equipe multidisciplinar para poder prestar um serviço diferenciado, seja a área que for, para agregar valor ao nosso atendimento. Isso é muito importante. Eu sempre valorizei muito o trabalho em equipe, porque o paciente ele é sistêmico, né, gente? Ele tem várias necessidades que a gente desconhece. E quando você aborda esse paciente, apenas você, nutricionista, você tem ali o seu olhar, a sua visão para essa necessidade nutricional. A partir do momento que você faz uma parceria com um coach, né, Camille? Com alguém que trabalha com essa parte que eu acho que é uma área aí que vai estar em crescimento em breve, né? Que ainda é novidade, que trabalha com essa questão de programação mental, reprogramação mental, ou, por exemplo, áreas que sejam mais simples para a gente lidar, como fisioterapia, o profissional de educação física, que isso aí já são uniões, né, associações mais comuns que a gente vê mais na nossa prática. Mas assim, é importante esse trabalho em equipe e como eu falei ontem a respeito da questão da apresentação pessoal, esse trabalho em equipe, essa combinação de serviços é extremamente importante para o paciente, porque essa multidisciplinaridade vai dar um suporte melhor para ele em todos os aspectos. Então, se é um paciente que tem uma condição clínica que foge da sua competência, que maravilha! Parabéns, parabéns. Na verdade, todas as referências de estudo são importantes, mas atente para uma coisa, isso aqui para todos vocês, tá, gente? Se o assunto, ao que você está buscando estudar, for algo que você conhece muito pouco, ou que você conhece, mas não se sente seguro assim para conduzir um atendimento, é melhor você ir para um bom livro, tá? De fisiopatologia. De preferência, primeiro o livro de fisiopatologia para você entender o mecanismo da doença. Normalmente os livros de dietoterapia, eles têm uma pequena parte naquele capítulo falando da fisiopatologia, mas normalmente é muito superficial. Não é legal você ir para esses livros. Se você realmente quer entender o mecanismo, você vai para o livro de fisiopatologia,
entende o mecanismo, aí depois você vai para o de dietoterapia, tá? E aí, posteriormente, você vai estudar, vai ler um artigo científico, uma publicação, porque ali você tem, na verdade, um ensaio clínico que vai testar, de repente, um determinado ativo ou um nutriente já aplicado àquela fisiopatologia. Então, de nada adianta você ter uma dificuldade básica para entender uma doença e você já ir ler um artigo. Você vai estar dando um salto muito, né, desproporcional à condição que você tem de compreensão daquele assunto. Então, pode ser que o artigo lhe confunda mais, porque ele vai ser bem superficial na fisiopatologia. Na verdade, ele não vai falar da fisiopatologia. Ele já vai falar da interação que aquele teste, que aquele ensaio clínico gerou sobre a fisiopatologia. Então, se você não conhece a fisiopatologia bem, você não vai nem compreender a importância daquela publicação. Entende? Né? Então, o ideal... Aí, assim, se você fala, não, mas essa patologia aqui eu já tenho um entendimento, eu já tenho vários pacientes que eu atendo que tem essa patologia, aí é mais tranquilo, porque você já tem uma compreensão melhor dela, aí tudo bem, você já pode ir pro artigo, ler uma publicação recente e ver o que é que está sendo feito, né, testado para aquela patologia, inclusive para você ter como base, como referência, para você utilizar nos seus atendimentos. Então, vamos supor um exemplo, né, um teste lá com uma determinada dose de ômega 3, para tratar a esteatose hepática, um ensaio clínico. E nesse ensaio clínico você percebe que aquela X dose de ômega 3 teve um efeito positivo nesses pacientes. Então, a depender da credibilidade que esse artigo traz, você pode, inclusive, né, a nível de atendimento de prática, você aderir a essa recomendação. Mas lembre também que a gente nunca deve fazer isso com a leitura de um único artigo, tá, gente? Leia o máximo de artigos que você puder, de publicações que você puder sobre aquele assunto, aquela relação que você quer estudar, para a partir daí você talvez aplicar aquela recomendação do artigo. Ok? Respondi sua pergunta? Mas o artigo é sempre bom a gente ler quando já tem uma certa segurança. Fisiopatologia, a fisiopatologia real, você diz assim, eu quero entender a fisiopatologia, são os livros de medicina. Então você tem o Tratado de Clínica Médica, que eu sou fã, são 3 volumes, e ele é completíssimo, né? Tem todas as patologias que você imaginar. Tem aquele que é clássico, né? Que é chamam de Cécio, mas eu acho que o autor não é nem Cécio, colocaram o nome dele assim. Ele é volume único, ele é mais resumido, mas o Tratado de Clínica Médica, ele é extremamente completo. Se você quer entender uma fisiopatologia, o ideal é que você vá para ele, certo? Respondi sua pergunta, Mai? Então vamos lá, né, gente? E aí que eu tava falando da importância da apresentação pessoal, nada, querida. Da apresentação pessoal em relação a todos os aspectos, né? A nossa apresentação perante o paciente, a nossa postura perante a equipe multidisciplinar, tudo isso é o nosso cartão de visita. A gente tem que ter uma preocupação com isso. Vestimenta, linguagem, a postura, né? Tudo. A empatia, a forma com que você lida com todas essas pessoas, tem que ser uma pessoa agradável, né? Enfim, estar aberto às possibilidades e estar sempre presente naqueles locais que sejam úteis para o seu crescimento profissional, como eu citei ontem, né? Congressos, eventos, de uma maneira geral, em que você vai encontrar colegas, encontrar ex-professores, encontrar profissionais de outras áreas afins à nutrição, para você conversar, trocar uma ideia, propor um projeto, uma parceria, tá? Isso é super importante. E hoje a gente já dá mais um passinho, que é o que avaliar na primeira consulta. Então vamos lá para a prática, para a realidade ali, para os fatos, né? Eu até gravei um vídeo lá no feed, se eu não me engano, falando sobre isso, mas ele tem 2 minutos, é uma coisa muito rápida, assim, que eu tentei ser bem objetiva. Aqui eu vou ter um pouco mais de tempo para detalhar. Falamos no primeiro dia de live a respeito, teve uma colega aqui que comentou que a parte que ela demora mais no atendimento é a anamnese, que ela leva 1 hora fazendo anamnese. E aí eu até completei esse comentário dela dizendo que a anamnese é o próprio atendimento, né, gente? Quando a gente pega uma anamnese e começa a preencher, ela é a própria consulta. Então ali você tem a parte da antropometria, do inquérito alimentar, dos sinais e sintomas, toda a parte de histórico, clínico, familiar, vida social, os hábitos, enfim.
Então, a anamnese é a própria consulta, é o próprio atendimento. Por isso que a gente tem que buscar detalhar o máximo possível o preenchimento dessa anamnese, para que quando a gente for elaborar esse planejamento alimentar, você fale, poxa, não perguntei tal coisa. Esqueci de fazer a associação aqui entre essas duas informações. E agora, como é que eu vou saber isso, já que eu estou aqui, já terminei a consulta, já estou em casa montando o plano alimentar, o paciente não está aqui para me responder, e agora? E aí é tarde, né? Você vai botar a mão na cabeça e vai dizer, poxa, eu precisava dessa informação para poder ver se eu posso colocar isso aqui no plano alimentar, para saber se eu posso indicar essa suplementação aqui, X, mas agora não tem mais como. Perdeu a oportunidade. Por isso, a importância da gente realmente levar tempo preenchendo a anamnese. Como eu disse antes de ontem, não é perda de tempo, é ganho de tempo, é o contrário. Você vai ganhar tempo porque você vai conseguir o máximo de informações ali. E assim, de uma maneira geral, gente, tem nutricionistas que já estipulam previamente que a primeira consulta ela dura 1 hora, 50 minutos, as revisões duram de 20 a 30 minutos. Não sei aqui, quem está presente, que já atende, se tem essa logística, né, de primeira consulta demora mais, a revisão demora menos. Eu não sei se aqui vocês já começam a trabalhar assim. Qualquer coisa me respondam aí para eu entender como é que vocês trabalham. E ver também se vocês concordam com essa forma, né, que eu sugiro, que é sempre a primeira consulta levar um pouco mais de tempo. Em torno de 50 minutos, 1 hora, até um pouco mais, se for o caso, né? E as revisões subsequentes, você tentar resumir aquilo em 20 minutos, 30 minutos no máximo, porque você já conhece o paciente, você já traçou uma conduta inicial, e nessa revisão você vai apenas fazer o quê? Colher dados, receber o feedback do paciente, saber o que foi que ele conseguiu aderir, o que foi que ele não conseguiu, e basicamente o retorno que você vai dar a esse paciente é um feedback sobre o que ele não conseguiu. Então não vamos perder tempo perguntando o que já foi perguntado e trabalhando o que ele teve facilidade. Se ele teve facilidade em resolver um determinado aspecto da dificuldade anterior que ele tinha, maravilha, você parabeniza, você motiva ele mais, mas atente, foque a sua atenção nas dificuldades que ele teve. Basicamente, porque aí você já vai trabalhar essa dificuldade apenas, você esquece as outras coisas que ele conseguiu resolver e foca na dificuldade para você poder trabalhar essa dificuldade já para outra revisão e assim sucessivamente. Ou seja, cada revisão, teoricamente, vai durar menos tempo. Se você for seguir esse raciocínio, cada revisão vai ser um pouco mais curta, porque você, além de já conhecer o paciente, você vai trabalhar apenas com o que ele traz de dificuldade das coisas que ele não conseguiu. Boa noite, Débora. Das coisas que ele não conseguiu resolver na consulta anterior, entende? Mas hoje o nosso foco é a primeira consulta, então vamos lá. O que é que se avalia na primeira consulta? Tudo. Terminou a live. Não preciso falar mais nada. Tô brincando. Tudo. Então, quando eu falo tudo, é tudo mesmo, gente. Vamos lá, passo a passo, né? Anamnese completa, do início ao fim. Antropometria, o mais completa possível. Então, se você... Ah, Mari, mas eu não tenho adipômetro. Beleza, vamos trabalhar com o que temos. Depois você compra o adipômetro. Exatamente, Aline. Pois é na primeira consulta que você tem que pegar todas as informações. Então, assim, não tem adipômetro, tá? O que é que você tem? Balança, estadiômetro, uma fita. Vamos trabalhar o quê? Avaliação de massa corporal, distribuição. É o que se tem. Infelizmente, nessa circunstância aí, você não tem como avaliar a composição. Você não vai poder dar um feedback para o paciente como é que está a composição corporal. Fica um atendimento um pouco superficial, tá, gente? Se for um atendimento particular, o ideal é que você tenha mais ferramentas para oferecer, até porque o paciente está pagando particular. Então, se você está nessa situação, só com balança, estadiômetro e fita, se organize para comprar um aparelho bom um adipômetro, desculpa, né, de qualidade, porque é investimento. Às vezes você compra um adipômetro um pouco mais caro, mas ele tem uma precisão melhor, ele tem uma durabilidade maior, então é um investimento, tá? Paga um pouco mais caro agora, mas logo logo você consegue tirar nas suas consultas o valor desse investimento que você fez e tá tudo certo. E esse aparelho vai durar um tempão.
Ou, se você quer avançar um pouco mais, comprar um aparelho de bioimpedância que, na verdade, já vai avaliar tudo, né? Ele já vai dar todas as medidas, os parâmetros de avaliação corporal. Inclusive, né, obviamente, a composição corporal. Mas, trabalhando com o que se tem, a antropometria tem que ser completa, o máximo possível. Com relação à parte de sinais e sintomas, eu gravei uma live semana passada, meio-dia, eu não me lembro o dia da semana, mas foi meio-dia que eu fiz essa live, falando a respeito da importância da avaliação da semiologia nutricional, dos sinais e sintomas. Depois vocês voltam lá, tá? Foi semana passada, tá lá no feed. Que foi 1 hora, praticamente, só falando de avaliação de sinais e sintomas. Então, na primeira consulta também, você está conhecendo o paciente, é o primeiro contato, é essencial que você realmente levante da sua cadeira, tá? E toque no paciente. Em que momento eu sugiro que você faça essa avaliação de toque? De pedir para abrir a cavidade oral, para você olhar, tocar no cabelo, na pele, olhar as unhas, ver a questão dos membros inferiores, se tem algum tipo de edema, de lesão, né? Abdômen. Em que momento é ideal que você faça isso? No momento em que você está fazendo a avaliação antropométrica. Porque, querendo ou não, o paciente já tirou a camisa, né? Se for homem, se for mulher também tiver de top, enfim, o paciente já está com menos roupa, isso facilita o toque, a avaliação, né? Tanto a questão da palpação quanto a questão da observação. Tudo isso é facilitado no momento que o paciente tirou a roupa de cima, pelo menos, para poder você fazer a avaliação antropométrica. Então aproveite esse momento para não ficar uma coisa interrompida. Ele levantou para você, para pesar, para fazer as medidas, você já vai, pede licença e pede para avaliar, né? Cavidade oral, os olhos, mucosa, cabelo, unha, pele. Aproveita, já faz aquela vistoria completa, explicando para ele que você está avaliando, pede licença e aproveita esse momento por quê? Porque os dois estão de pé, você e o paciente, e fica menos constrangedor se você já faz tudo naquele momento do que você pedir para ele levantar para pesar, aí ele se veste, senta, aí você dá continuidade à anamnese, aí depois você interrompe e pede para ele levantar de novo, ou pede para tirar a blusa de novo, entendeu? O casaco, enfim. Então fica uma coisa meio desorganizada. O ideal é que você já faça esse roteirozinho e vá por partes nessa consulta, até para ficar uma coisa mais harmônica, mais natural, e ele também ficar mais à vontade, né? Porque você já fez duas coisas invasivas no mesmo momento. Beleza até aqui? Então, essa avaliação de sinais e sintomas, ela tem que ser completa também. Você vai se guiando pela anamnese, porque lá na anamnese tem, né, a questão do ritmo intestinal, ritmo urinário, a parte que, aquela tabela que toda anamnese tem, com todos os segmentos, do cabelo até o pé, todas as partes para você marcar lá se tem alteração ou se não tem, e identificar qual é a alteração. Então, nesse quadradinho lá, nesse quadro lá da própria anamnese já tem esses dados. Aí você aproveita a antropometria e já faz junto com a avaliação de sinais e sintomas, né? E aí, por quê? Isso é uma sugestão minha, você deixar o inquérito alimentar para o final. Mas isso não é regra, tá, gente? Isso é uma sugestão que eu dou, é assim que eu faço, porque do ponto de vista do raciocínio ali, do segmento do que você está fazendo, o inquérito alimentar, ele é o indicador que justifica os demais. Lembram disso, né? Lá da graduação. Então, como ele justifica os anteriores, o ideal, segundo a minha análise, o meu raciocínio, é que ele seja aplicado no final do atendimento. Porque assim até você consegue captar com mais facilidade o que está acontecendo com ele. Como assim? O inquérito alimentar justifica os demais indicadores. Portanto, um determinado excesso alimentar vai justificar o sobrepeso, vai justificar um bioquímico que ele tenha trazido, mesmo que seja um pouco mais antigo. Inclusive tem um story que eu salvei no destaque que tem lá exame bioquímico, depois dei uma olhada lá. Porque se você não solicita os exames bioquímicos, o paciente certamente já traz de uma consulta médica ou nutricional anterior. Aí cabe a você
ter o critério de considerar aquele resultado ou não, a depender do tempo que ele foi colhido, ok? A sugestão é que você considere aquele resultado com no máximo 3 meses, mas mesmo assim você não deve elaborar o planejamento alimentar baseado nesse resultado de 3 meses. Eu explico isso bem lá nesse vídeo que está salvo no destaque. Depois deem uma olhada para vocês completarem essa informação. Tá? Mas vamos supor que ele trouxe um resultado de 6 meses atrás. Eu vou desprezar esse resultado? Não. Eu vou registrar tudo que tem nesse exame bioquímico, colocando data, tudo certinho, na minha anamnese, na minha tabela que está lá na anamnese. Passo tudo para lá. Ah, mas resultado com 6 meses eu vou considerar? Sim. Uma coisa que eu sempre chamo a atenção dos meus alunos nas disciplinas de dietoterapia é o seguinte. Mais importante, anotem isso aí, mais importante do que comparar um resultado de exame bioquímico de um paciente com aquele valor de normalidade que vem do lado, né? Mais importante do que você fazer essa comparação é você comparar esse resultado que ele traz, né? Hoje, no caso, vamos supor, ele colheu semana passada e trouxe. É você comparar esse resultado recente com esse de 6 meses, que você registrou lá na anamnese no primeiro dia de consulta. Entenderam? Então, aquele resultado de 6 meses, ele não vai ter uma utilidade prática para eu montar o plano alimentar. Jamais. Porque a condição clínica desse paciente há 6 meses atrás é totalmente diferente da condição clínica que ele traz hoje na consulta. Então, eu não vou considerar para montar um plano alimentar um resultado de exame bioquímico de 6 meses. Porém, eu preciso desses resultados, como base para o que eu vou fazer daqui por diante. Como base para os próximos resultados dos próximos exames que eu vou obter daqui por diante. Ficou claro isso, gente? Alguém discorda? Alguém faz diferente? Alguém pensa como eu, assim, e age dessa forma, considera dessa mesma forma? Me falem aí. É o ideal. Então, você tem ali um ponto zero, né, um ponto de referência, que é esse exame mais antigo, que é importante você registrar nessa primeira consulta. Por isso que quando o paciente agenda a consulta, o ideal, sendo você que agende, sendo sua secretária, não importa, pergunte se ele tem resultados de exame bioquímico. Ele vai dizer assim, doutor, eu tenho aqui, mas é de 6 meses. Não tem problema, pode levar. Eu vou solicitar novos, mas eu preciso desses. Então, faça a gentileza de levar esses resultados, tá bom? Tá bom, pronto. Aí ele leva, você registra, devolve, tá? Você tem um registro, você devolve. Nessa primeira consulta, que você já está sendo bem completo, bem completa na sua avaliação, você vai aproveitar, obviamente, já vai solicitar os exames que sejam pertinentes para esse momento. Lembre que tem 6 meses que ele colheu pela última vez, já tem bastante tempo, então você aproveita essa oportunidade de poder solicitar na primeira consulta e já faz também uma solicitação bem completa. E aí, nesse vídeo que está lá no destaque, eu chamo a atenção para o seguinte: é importante solicitar os exames de forma mais completa possível, mas atente-se para o que você sabe interpretar. De nada adianta você solicitar um bocado de coisa que quando o resultado chegar, você não sabe, não tem segurança para interpretar. Porque de nada vai adiantar ele ter colhido aquele parâmetro e na hora de você receber o resultado ter uma alteração lá para mais ou para menos e você não saber o que dizer para o paciente. Observe que a primeira coisa que as pessoas fazem, né, até nós também fazemos isso quando a gente recebe resultado de laboratório, é chegar em casa e abrir para olhar. Eu, pelo menos, olho, claro. Todos os meus resultados de exame, chegando em casa, eu já vou olhar tudo, ler tudo, analisar tudo. Porque como a gente é da área de saúde, fica mais fácil. Nós já somos mais familiarizados com esses termos, né? E o paciente também, mesmo que ele não seja da área, ele pode ter essa curiosidade, pode ter olhado em casa e ele já até botou um marca-texto lá. Vou perguntar à doutora, porque isso aqui está alterado. Isso aqui veio, alguma coisa aqui está errada. Ou para mais ou para menos, ele já vai achar aquilo estranho e ele vai te perguntar.
Então tenha cuidado com o que você solicita, para que você solicite apenas o que você sabe interpretar. Isso é elementar, tá, gente? Para evitar constrangimentos, no caso do paciente te perguntar e você não saber. Aí ele vai ficar, né, sem jeito, porque ele vai pensar, poxa, ela pediu, veio com alteração e ela não sabe por que está alterado, então por que ela pediu? Ele vai notar isso logo e vai ficar chato. Então vamos evitar constrangimentos, peça só o básico. Se você já tem na sua anamnese, modelo de anamnese, e já tem lá uma relação de exames que você coloca como modelo para copiar e colar nas solicitações, interessante, é bom você fazer isso, porque na verdade na hora de solicitar você não vai precisar ficar lembrando de um por um. Você já vai pegar o seu portfólio ali, copiar e colar só o que esse paciente precisa avaliar. Você não vai copiar e colar tudo, mas alguns parâmetros aí você já tem aquele arquivo pronto. Inclusive, quero destacar, né, que no curso Nutrição Clínica na Prática, ele vem como, tem material de apoio, todos os modelos de anamnese, solicitação de exame, já tem lá a relação, orientação nutricional, modelo de cardápio, tabela de referência para avaliação antropométrica, tem um encarte de semiologia nutricional, que traz as principais alterações de sinais e sintomas para te dar suporte na hora do atendimento. Então, vem todo o material de apoio anexado ao curso para você já começar a atender semana que vem, se quiser. Porque você tem o conteúdo do curso e tem todo o material em anexo que você pode ou imprimir ou baixar no computador e já levar para o consultório e começar a atender. Então, quando eu estou falando aqui dessa parte da relação dos exames, por que eu estou dizendo isso? Porque lá no meu início, lá atrás, eu não tinha esse portfólio. A cada paciente que eu atendia, eu tinha que lembrar parâmetro por parâmetro. Para aquela situação clínica que ele apresentava, eu tinha que lembrar parâmetro por parâmetro para solicitar. E muitas vezes a gente esquece porque são muitos. Se você for avaliar hemograma, perfil lipídico, glicêmico, perfil pancreático, né, hepático, melhor dizendo, hepático e pancreático, função renal, hormônio, os parâmetros para a questão de investigação de alergia, as imunoglobulinas todas. Então, se a gente for separar por segmento a solicitação de exame bioquímico, são vários blocos diferentes, para diferentes finalidades, que você não vai pedir todos para todo mundo. Entendem isso? Não tem necessidade. Se eu tenho um paciente que tem um risco renal, porque ele é hipertenso ou diabético, enfim, aquele bloquinho ali, função renal, tem que ser solicitado para esse paciente. Que bloquinho é esse? Ureia, creatinina, taxa de filtração glomerular, o clearance, microalbuminúria, é o pacote renal. Eu separo assim. No meu controle pessoal, eu separo assim. Pacote renal. Então, aquele pacote, aquele combo, eu vou solicitar todos, quando há necessidade de investigar a função renal no paciente. Eu vou investigar a função renal em todos os pacientes que chegam para eu atender? O que é que vocês acham? Com certeza não, né? Nem todo mundo vai ter essa indicação. Agora, claro, um paciente que tem um histórico, paciente que é hipertenso já de longa data, ou diabético descompensado, obrigatoriamente, além do perfil lipídico glicêmico, função hepática, função renal, função pancreática, né? Porque vou avaliar também as transaminases, sei lá, depender se é um paciente que ingere bebida alcoólica de forma exagerada, tudo. Então, assim, de acordo com o perfil que o paciente apresenta, é que eu vou separar os combos de parâmetro bioquímico para solicitar. Isso facilita a vida da gente demais, porque a partir do momento que você entende o contexto clínico dele, e você sabe que precisa haver solicitação de exame, você não vai ficar vagando entre todos os parâmetros que existem, que isso é perda de tempo. E, na verdade, no final das contas, você vai acabar pedindo o que não precisa e não pedindo o que precisa, que é o grande erro. Você vai perder tempo e você vai se embolar toda ali na conduta porque você não solicitou o que deveria. E muitas vezes solicitou parâmetros que não vão ter nenhuma utilidade naquele tratamento, tá? Então essa separação por grupos, por segmentos é super importante
E essa separação eu fiz questão de fazer para montar esse material para vocês também, tá? Mas vamos lá. Considero o exame de 6 meses só para registrar na minha anamnese, para ter como um ponto zero ali, uma referência básica. Mas é óbvio que nessa primeira consulta eu preciso solicitar exames novos. E aí eu solicito tudo, não solicito tudo? Depende. Às vezes esse exame que o paciente trouxe de 6 meses atrás, ele está super incompleto. Ele tem só o básico do básico. Se você identificou nesse primeiro atendimento que o paciente ele pode ter riscos para outras patologias, outras predisposições, é extremamente importante que você, neste momento, solicite o que você julgar que seja pertinente. Não necessariamente você vai repetir os mesmos parâmetros do primeiro exame. Eu já vi nutricionistas fazendo isso. Se o paciente trouxe só o básico, de 6 meses atrás, na consulta de hoje eu vou solicitar os mesmos parâmetros básicos. Não vai chegar em lugar nenhum nessa investigação. Você tem que ter nesse momento a autonomia de dizer, não, aqui não veio hormônio, mas eu preciso investigar tais e tais hormônios. Aqui não tem parâmetros que investigam processo alérgico, mas nessa situação aqui eu percebo que há uma necessidade de investigar e eu vou solicitar. Então você tem que ter o seu portfólio de exames já pronto para na hora facilitar a sua vida e você ir lá copiar e colar de acordo com a sequência que o paciente precisa avaliar, que você precisa avaliar nesse paciente, melhor dizendo. Entenderam isso? Então, nesse momento, eu vou solicitar os exames também da forma mais completa possível, para ele colher e tentar trazer esse resultado dentro dos 30 dias seguintes, na primeira revisão, porque aí, obviamente, eu já vou ter uma noção de como é que esse paciente está no momento presente. Aí eu vou ter uma referência de 6 meses atrás dos exames e vou ter a referência de hoje. Maravilha! Agora é só dar prosseguimento ao acompanhamento e ir solicitando outros e outros na medida em que houver necessidade, na medida em que o paciente for aderindo à mudança alimentar, porque na medida em que ele faz essa adesão à mudança alimentar, com certeza a maioria dos parâmetros que estavam alterados vão entrando na normalidade. O nosso objetivo é esse. Se você melhora um padrão alimentar para controlar um perfil lipídico, é evidente que mais cedo ou mais tarde, ali no andamento do acompanhamento, você vai ter que solicitar esses parâmetros de perfil lipídico novamente para você saber até que ponto aquela conduta que você traçou no início foi eficiente, concordam? O parâmetro bioquímico ele serve para isso, para nortear a nossa conduta, para investigar, né, para rastrear, mas a médio prazo, para monitorar o que a gente está fazendo, se a gente está no caminho certo ou não. Inclusive na mentoria, eu falei até semana passada sobre isso, eu apresentei um caso lá para as alunas de uma paciente minha, que eu tracei uma determinada conduta com um objetivo X e esperava que ela obtivesse com essa intervenção um resultado específico ali na alteração de um bioquímico. E veio um resultado totalmente contrário. Eu estava explicando para as meninas no dia da mentoria como foi a minha conduta e qual foi o meu raciocínio naquele momento. Aí, mais uma vez, entra a história do raciocínio clínico, por quê? Porque no momento que eu recebo um resultado de exame bioquímico que vem o contrário do que eu esperava, é uma surpresa para o profissional, porque você traça uma conduta esperando que aquilo venha tenha uma determinada resposta. E aí a resposta veio ao contrário. Aí o que é que acontece aí? Das duas situações, ou a conduta do profissional está errada, ou o paciente não seguiu. Uma coisa ou outra, tá? No meu caso, a minha conduta não ficou errada, mas a paciente mudou um detalhezinho lá no planejamento alimentar, não fez como eu solicitei, e ela, ao invés de ter uma redução daquele parâmetro, ela teve um aumento significativo que me assustou, porque era um marcador de risco cardiovascular. E ela, por já ter um histórico, né, já ser idosa, isso me assustou um pouco, mas o que é que aconteceu? A gente contornou a situação, eu reavaliei naquele momento o contexto que a paciente se encontrava, né? Fiz um raciocínio clínico novo e
tracei uma conduta nova, mudando alguns detalhes, e ela vai ter uma revisão comigo agora em setembro. E aí eu até falei com as meninas que ia ficar devendo a elas esse retorno da paciente. Depois que a paciente retornar agora em setembro, ela vem com novos exames, aí eu vou saber dessa vez, com a nova conduta que eu tracei, quais os resultados que ela obteve. Aí eu vou apresentar lá para o grupo fechado das meninas da mentoria qual o resultado que eu obtive, né, que eu vou obter com essa mudança de conduta que eu tive. Mas qual foi a minha estratégia? O plano B, mudar o raciocínio clínico. Por isso que eu sempre falo, não existe receita de bolo, não existe resposta em livro, não existe nenhuma diretriz que lhe diga vá por aqui, ponto. Não existe. A gente tem diretrizes, tem caminhos, tem direcionamentos, mas nada é engessado. Tudo vai depender do contexto. No caso dessa paciente, ela não seguiu ao pé da letra o que eu passei para ela, ela mudou um detalhe e o parâmetro bioquímico dela alterou completamente. E eu fiquei preocupada pelo fato do risco, né, que ela já tem por essas doenças crônicas, e esse parâmetro aumentado, ele aumenta um risco cardiovascular. Então, no caso dela, foi algo que foi preocupante e eu tive que ter um raciocínio rápido para alterar, chamar a atenção dela da importância daquilo, para que ela realmente seguisse o que eu estava propondo. E agora é aguardar para ela trazer os novos exames, entenderam? Então, é a gente ter o conhecimento técnico, mas também ter a sensibilidade, a atenção para avaliar um contexto no momento e ter um plano B naquele momento ali, rapidamente, e dar esse feedback para o paciente, ter uma conduta nova e esperar um novo resultado. Isso se chama raciocínio clínico e isso é essencial para o nosso trabalho. Não dá para trabalhar como robô, copiando e colando, copiando e colando. Impossível, porque a gente está lidando com saúde, está lidando com individualidade bioquímica, cada organismo tem a sua, é como impressão digital, nenhuma é igual à outra. Então, o que é veneno para um é remédio para o outro. Já ouviram essa frase alguma vez? Essa frase é a maior verdade. Por isso que cada paciente tem que ter uma abordagem única, uma atenção única, exclusiva mesmo. Porque não necessariamente um formulado, um alimento, uma receita que deu certo para um paciente que tem a mesma patologia daquele, aquilo ali vai funcionar para ele também, tá, gente? Jamais ter esse raciocínio. Esquece isso. Cada caso é um caso. Então a gente tem que ter, é um exercício, o raciocínio clínico é um exercício. Eu até sugiro, eu não sei, foi em uma postagem que eu sugiro, façam mapas mentais. Quem aqui já atende, já tem seus pacientes, tentem resgatar as anamneses, mesmo que o paciente não vá mais para você, não retorne. Monte mapas mentais com cada caso clínico para você ver como o seu raciocínio vai abrir. Todo mundo sabe fazer mapa mental, né? Todo mundo aprendeu na graduação como é que faz um mapa mental. É super importante, não é uma coisa que tem que ficar lá na graduação, não. Você pega e aplica isso nos seus próprios pacientes para você entender onde é que ele é aquilo ali, ó, aquele contexto. E você entende que tudo tem um início, tem um meio, tem um fim, que tudo se justifica, que tudo se liga de alguma maneira. E aí você começa a entender que você tem que raciocinar sobre aquilo, que não tem uma receita de bolo. Que cada decisão que você tome ali pode ter uma resposta diferente, tá? Mas vamos voltar, né? Falamos aí da anamnese, antropometria, a avaliação de sinais, que acontece juntamente com a avaliação antropométrica, a solicitação dos exames bioquímicos, que deve acontecer na primeira consulta, exceto se o paciente vai para a primeira consulta com você hoje e ele tem resultados de exame, por exemplo, de 15 dias atrás. Não tem necessidade de você solicitar novos exames hoje, agora, essa semana. Você vai registrar no seu controle aqueles exames de 15 dias atrás, por exemplo, e talvez neste momento não exista a necessidade de solicitar novos. Mas observe, vamos abrir um parêntese aqui. Se esses exames que ele trouxe, mesmo sendo de 15 dias atrás, não contemplam um determinado parâmetro ou determinados parâmetros que você julgue que sejam necessários para esse momento, você vai pedir mesmo assim.
E aí ele vai dizer, mas doutora, eu colhi sangue há 15 dias atrás, vou ter que furar de novo meu braço, eu não gosto de ver sangue, eu não gosto de ir pro laboratório. Precisa mesmo, doutora, colher esse sangue hoje? Aí você vai ter que dar a sua justificativa. Olha, precisa, porque o senhor tem tal patologia, a senhora tem tal patologia. Esses resultados que foram trazidos, o médico, o profissional que solicitou, não pediu. E para mim, esse ou esses são importantes porque eu preciso investigar isso para saber como eu vou montar o plano alimentar ou qual resposta eu vou obter a partir do meu plano alimentar. Então, para mim, esses são importantes. E aí, o que é que você faz? Você solicita só esses, tá? E pede para ele colher essa semana, na semana seguinte, aí você vê quando é que fica viável para ele também. Mas solicite só se houver realmente uma necessidade e explique para ele por que você está solicitando, tá, gente? A gente tem que sempre se colocar no lugar do paciente. Você gostaria de ter colhido sangue semana passada ou há 15 dias atrás e hoje você vai no profissional que vai dizer a você, ó, você tem que colher de novo. A gente ia se questionar, ia questionar o profissional. Então, se a gente tem esse direito de questionar, por que o paciente não tem? Então, cabe a nós justificarmos logo. Olha, eu estou solicitando aqui, eu sei que o senhor colheu o exame há poucos dias atrás, mas há uma necessidade, por isso e isso, de avaliar apenas esses parâmetros aqui. Aí eu vou pedir só esses, tá bom? Para poder a gente investigar isso. E lhe prometo que depois que o senhor colher esses, tão cedo eu não vou pedir. A gente vai esperar um tempinho mais para solicitar de novo, tá certo? Mas é importante dar esse feedback para ele entender o porquê das coisas. É mais um aspecto que vai fazer ele ter muita confiança em você. Lembra lá do primeiro dia de live que eu falei a questão da fidelização, do paciente, de você conseguir captar e manter o paciente ali fiel com você? Um dos pré-requisitos é essa confiança, esse vínculo que ele tem por você. Porque quando ele confia no seu trabalho, ele não vai te trocar por outro nutricionista. Ele vai continuar com você e ainda vai recomendar você para todo mundo. Tenha certeza disso. Entenderam? Então, é um detalhe simples, mas que para ele vai fazer toda a diferença, porque ele vai se sentir recebendo atenção. Ele vai se sentir cuidado. Ele vai se sentir importante, porque você está ali dando uma justificativa para ele do porquê que você está fazendo aquilo. Então ele vai perceber que você tem um respeito e uma consideração por ele, e isso vai fazer toda a diferença, tenha certeza disso. Ele vai se sentir bem tratado. Então ele vai colher o exame sim, porque você pediu. Ele vai fazer a dieta sim, porque você orientou. E ele confia se você disser. Eu tenho pacientes até hoje, de todas as idades, que, por exemplo, eles vão fazer um exame de imagem lá que o médico pediu. E aí o médico fala, olha, isso aqui precisa de cirurgia, por exemplo. Caso qualquer. Eles normalmente entram em contato comigo para perguntar o que é que eu acho. E, quer dizer, o vínculo de amizade, de confiança é tão grande que às vezes eles entram em contato e falam assim, poxa Mari, o médico disse que isso aqui precisa de cirurgia, o que é que você acha? Eu vou mandar o laudo da imagem para você dar uma olhada. Eu falo, gente, eu não sou médica não. E eu não tenho. Boa noite, amor. Chegou atrasada, né? Vou lhe dar falta, viu? Perdeu a primeira aula. Não foi pra mentoria hoje, porque a nossa mentoria é hoje. Eu só tô vendo aqui Isabela e você, viu, Mara? Cadê as outras? Que hoje não teve mentoria, mas eu falei, não tem mentoria, mas é pra ir pra live. Não vou liberar vocês não. Então, gente, o que é que acontece? Aí o paciente pergunta isso, eu falo, gente, eu não sou médica. Eu não tenho essa competência para dizer nada do ponto de vista cirúrgico. Mas para vocês verem que a confiança, a consideração é tão grande que eles querem participar, até a angústia do fato de ter que fazer uma cirurgia, perguntar o que é que eu acho, e enfim. Então esse vínculo a gente não perde nunca, essa confiança é eterna. E é a partir dessa confiança que você consegue fidelizar os seus pacientes, tá? Não tem mágica não, não tem fazer uma mágica aqui, vou encher minha agenda e vou me tornar uma estrela do dia para a noite. Não é assim. É um trabalho de formiguinha, é uma construção diária, como eu já venho falando, e a criação desse vínculo com os pacientes é básico, porque o paciente tem que ser o centro das suas atenções, né? É o nosso paciente.
Ele é o mais, a peça mais importante aí desse jogo é o nosso paciente. Então, todo o foco e toda a atenção para ele, ok? E aí, pra gente fechar essa questão da primeira consulta, deixa eu ver que horas são, faltam 15 minutos, é o inquérito alimentar. Porque ele fica no final e ele tem que ser feito também de maneira muito detalhada, porque a partir do inquérito é que eu vou obter resposta para todas as minhas perguntas. Por que o parâmetro bioquímico teve aquela alteração? Por que o paciente está com sobrepeso? Por que o paciente está com esteatose hepática? Por que isso? Por que aquilo? A resposta está onde? No inquérito. Por isso que pelo raciocínio, é interessante que ele fique por último, porque eu já obtive todas as informações possíveis ali da minha anamnese, da minha avaliação. Agora, nesse momento do inquérito, eu vou entender o porquê daquilo tudo. Compreenderam assim? Eu não sei se vocês deixam o inquérito alimentar de vocês para o final, não sei como é que quem quer comentar aqui, ou se vocês fazem no meio, no início. Eu sugiro que seja feito no final por essa razão, até para você se situar ali no contexto e entender o porquê do que está acontecendo. E aí esse inquérito, quanto mais detalhado ele for, melhor, porque você vai conseguir obter muitas informações importantes e daí entender tudo o que está acontecendo ali, em todos os outros indicadores, ok? Com isso você consegue fechar com chave de ouro o seu primeiro atendimento, com todos os indicadores avaliados, com a anamnese toda preenchida, com uma criação de um primeiro vínculo ali com o seu paciente, porque esse primeiro contato você, antes da antropometria, fica essa sugestão aí, Cris, de deixar para o final, até para você mesma encaixar as peças aí do quebra-cabeça, e no final você, durante a própria aplicação do inquérito, você já começa a entender ali, ó, registrando, vai mudar, digitando, e você já, tá vendo aí, por isso que esse parâmetro bioquímico tá assim, por isso que ele tá com sobrepeso, ó como é o hábito alimentar. Karine, boa noite. Entendem, gente? Então, é uma maneira com que eu faço, é uma sugestão, mas é óbvio que cada um faz da sua maneira. É uma sugestão porque isso vai facilitar a sua compreensão. Até para você, já nessa primeira consulta, dar um feedback para o paciente. Vocês sabiam que é muito importante na primeira consulta você dar esse feedback? Como assim? Normalmente é a frequência da ingestão habitual, Jéssica. Recordatório de 24 horas, eu até gravei também, tá lá no destaque, um videozinho sobre inquérito alimentar, depois você assiste lá também, tá? Que ele tem informações bem básicas sobre isso. Recordatório, normalmente eu não recomendo, principalmente se você quer avaliar situações crônicas. Hipertensão, diabetes, obesidade, qualquer contexto atual, recordatório não vai te dar resposta. Mas a frequência da ingestão habitual, sim, porque ela contempla o hábito alimentar. A partir desse hábito alimentar, você consegue entender por que da obesidade, por que da gastrite, né? O hábito alimentar. Então, depois você dá uma olhada lá no destaque, o videozinho inquérito alimentar. Entenderam, gente? Então, deixando o inquérito para o final, a gente consegue concluir com um raciocínio mais lógico tudo que está acontecendo e já dar um feedback para o paciente, dizendo a ele, olha, certamente essa distensão abdominal que você tem à noite, com gases, com cólica, enfim, pode ter relação com esse momento da tarde que você exagera um pouco no leite. E aí, às vezes, você até pode identificar naquela situação a intolerância à lactose a partir de uma observação simples dessa. O paciente está ali à tarde comendo alimento que tem leite, comendo queijo, tomando iogurte, sei lá, café com leite. E à noite ele refere que sempre tem uma distensão. Também, Helena. Se o dia anterior foi atípico, pior ainda, né? Porque não vai refletir nada, exatamente. Bem lembrado. Então, às vezes, esse mal-estar que ele tem à noite pode ter relação com o que ele vem comendo à tarde. Pela manhã ele não ingere nada que tem leite. Você já percebeu isso lá no inquérito. Mas do lanche da tarde em diante, tudo que ele come tem leite, tem queijo, tem iogurte, tem... E aí, à noite, ele fala que sempre tem diarreia, sempre tem cólica, sempre tem distensão. E aí você junta as peças e fala, olha, possivelmente, você não está afirmando nada. Esse desconforto que você tem à noite pode estar relacionado a esse lanche da tarde e esse jantar. Vamos tentar tirar essa carga toda de lácteos para diminuir, para excluir, né, a lactose.
E aí observar se esse desconforto à noite não vai melhorar. E aí quando ele tira tudo, substitui por um suco, por outra preparação, ele percebe o quê? Sumiu o sintoma. Então você acabou identificando algo que você nem esperava, mas você identificou por conta de quê? De um inquérito alimentar detalhado. Certo? Então, a resposta das coisas está dentro da própria anamnese, gente. Não tem muito mistério, não. Durante o atendimento é que você vai encaixando as peças e você vai tirando suas conclusões. Por isso que a primeira consulta não deve ser rápida, ela tem que ser mais demorada, sim. Tem que ser mais completa, tem que avaliar o máximo de parâmetros que for possível. Tá bom? Gostaram da live de hoje? Eu já vou tentar ver aqui se a gente já vai finalizar por conta do horário. Vou falar a palavra-chave. Ó, a novidade, vocês viram lá no grupo, quem tá no grupo do WhatsApp, serão 5 e-books agora. Porque a gente percebeu que 4 o pessoal tava, né, achando pouco. A partir de hoje serão 5. Só para quem tiver acesso. Depende. Eu vou falar depois, eu acho que tem, não sei se tem essa semana live em que eu falo sobre atendimento particular e convênio. No de convênio você tem que entregar na hora, viu, Cris? Mas isso aí é em outra live. Eu entro em detalhes para poder dar resposta a respeito do atendimento particular e convênio para mostrar as diferenças. O particular não tem necessidade de entregar nada na hora, mas o convênio sim. Para você não levar trabalho para casa, mas eu explico em outro momento, certo? A palavra-chave é, lembra que é tudo minúsculo. Hashtag pacientes, tá bom? Vamos encerrar. Um beijo no coração. Obrigada a todos que ficaram aqui até agora. Amanhã de manhã, tô lá nos stories com mais uma resposta de vocês, tá bom? E amanhã, 8 horas da noite, tô aqui de volta na nossa 4ª live. Ok, meninas? Beijos e até amanhã. Hashtag pacientes, com S no final. Beijos!